boa noite, amigos. Primeiro, Zina, é um prazer estar aqui. Você tem a certeza de que quando o dia do nosso encontro vai chegando, eu me sinto tão feliz de poder dividir um pouco daquilo que Deus tem feito e poder contar enfim, e ouvir também. Queridos, vamos entrar rápido no assunto, porque eu tenho um problema com o tempo. Normalmente, eu não preparo o sermão, eu estudo o tema para a minha vida. E quando funciona para mim, eu tenho a alegria de poder contar para os outros, para que eles também possam experimentar na deles. Então, vocês percebem que não é um sermão naquele formato clássico, né? Essa semana a gente teve uma experiência maravilhosa, sobrenatural com Deus, onde muitas pessoas assistiram o que ocorreu. Mas, e é bom quando é assim, porque não depende de interpretação de alguém, o grupo inteiro assistiu o fato acontecer. Eu pensei em abrir o programa contando isso, mas vai faltar lá no final o tempinho que a gente usar agora, então vamos deixar para o próximo. Uma irmã falou sobre, você falou, Zina, sobre o pedido do Espírito Santo. Eu estou devendo isso, é um tema que eu gosto muito e está pronto para a gente estudar sobre o Espírito Santo, como é que ele age, a ação maravilhosa dele. A gente às vezes acha que ele é um ser impessoal e a coisa não é assim. Mas vamos lá. O que temos de especial hoje? Eu vou repetir algumas coisinhas que vocês já viram, mas me perdoem porque tem algumas visitas conosco e eu queria que vissem. Quando nós passamos por um momento em que Deus abençoa, há uma alegria e uma gratidão muito grande. Mas quando as adversidades nos chegam, quando as ladeiras, as subidas acontecem, é quando a nossa vida espiritual é testada, e é testada ao extremo. E, por vezes, nesses momentos difíceis, falta força em nosso motor. E nesse momento de angústia em que nós nos encontramos, o Satanás pode se valer da fragilidade nossa e dizer que Deus não nos ama, que Deus não é real, e assim vem uma série de coisas que ele fez, deu certo no passado e ele repete. A proposta desse nosso estudo é algo extremamente prático. Não é profundo teologicamente, como alguns outros temas que eu gosto. Esse é um tema, mas que, de forma didática, nós vamos aprender. Eu sei que vocês já sabem isso, mas a gente vai revisar uma sequência que, uma vez estabelecida, você vencerá qualquer pecado. Eu vencerei qualquer pecado. Quando alguém me diz, Marcos, eu luto demais, mas eu não consigo vencer esse pecado ou aquele, etc. Foi com esse foco que eu fui estudando esse tema. E esse pecado, ele pode ser em qualquer área. Deixa eu dizer assim, é o pecado de ser desonesto no imposto de renda. É pecado. Mas é bem aceito. Mas é pecado. Não existe um lugar especial no céu, assim, na segunda linha, no porão, para os que mentiram para o governo e foram desonestos com o governo, porque dar a César é uma ordem. E assim vão. Seja esse pecado aquilo que reputamos como algo grandioso, como adultério, como pornografia. Eu estou falando isso porque, às vezes, o jovem vem e abre o coração para mim, ou masturbação, ou homossexualismo, ou uma mentira, ou um temperamento ruim no trânsito. Enfim, seja qual for, essa fórmula funciona para todos. Eu sempre pensei que a fórmula era oração. Parece que não é só isso. Vamos ver, então? Vamos lá. Há um encontro bem curioso, está em Atos 19, verso 13, em que havia um grupo de pessoas. Eu tenho um texto aqui, não vou ler para a gente ganhar tempo. Deixa eu também mudar um pouquinho a posição da tela para ficar melhor. Ok. Esse texto diz que havia um grupo de judeus exorcistas, tentavam expulsar um demônio, e, curiosamente, eles tentaram por um método bastante interessante. Eles eram 7 pessoas, filhos de alguém que chamava Seva, e esse camarada diz assim, diante do demônio, diz assim, nós queremos mostrar o poder para expulsar você. E nós queremos que você saia daqui em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ok. Jesus tem poder? Tem. Paulo tinha poder? Tinha, vindo de Jesus, mas ele era um receptor de poder. Nesses 2 pontos, está tudo muito bem.
Acontece que o demônio agora entra com uma outra linha e diz assim para eles: tudo bem, em relação a Jesus, nenhuma discussão. Ele é forte, tem poder, e eu saio se ele quiser. Em relação a Paulo, também, eu sei quem é e sei tudo que ele faz, mas eu não sei quem são vocês. E o Jesus de Paulo não serve para vocês. E com o Jesus de Paulo não acontece nada contra mim. É interessante isso, porque não dá para nós usarmos um Deus que não seja inteiramente nosso, que funcione inteiramente em nossa vida. Ver o que ele faz em outras vidas é muito bonito, mas você tem que ter um relacionamento onde ele seja o seu Deus. É isso que a gente vai ver, ok? Bom, repetindo algumas coisas. Eu não entendo Deus, se você vai dizer para mim que não entende, eu digo para você que eu também tenho dificuldade. Aqui está, já mostrei, alguma coisa já mostrei. Aqui está um NASP, estávamos lá no encontro de médicos adventistas de toda a América do Sul. Meu filho estava com a família, e em determinado momento, estávamos nesse hotel do UNASP, e em determinado momento ele disse: pai, perdi a chave do carro. Era um carro alugado da Localiza. E eu disse: querido, nós saímos com esse carro ontem. Ele disse: pai, não, nós saímos no seu carro. E esse, não sei onde está a chave. Eu disse: já procurou? Ele disse: procurei. Tá bom, a chave vai aparecer. E anunciamos, então, no som da igreja e, enfim, entramos em contato com a Localiza e ela disse: vocês vão ter um grande problema. Terão que guinchar o carro para São Paulo, terão que pagar a chave que fica em Belo Horizonte para vir para São Paulo, terão que pagar uma taxa para abrirem o carro. Se vocês têm alguma coisa dentro do carro, terão que pagar alguém para abrir, para tirar, porque quando devolverem o carro, vocês não podem mais tocar no carro. E, enfim, problemas. E ele procurou e não achou. Porque nós vamos ao encontro para ter um relacionamento melhor com Deus. Era uma coisa que nós saímos de Belém do Pará, de tão longe, para ali fortalecermos os vínculos espirituais. E acontece uma adversidade dessa. Onde está o Deus que cuida de nós, aquele que te guarda, não tosquenejará? Por que não achamos a chave? Ok. Às vezes, é difícil. Eu estava na faculdade de teologia e aqui na FAAMA, era uma mesa diretiva, o telefone tocava insistentemente, eu pedi permissão ao presidente, saí, atendi o telefone, era um colega nosso, médico anestesista. Esse colega não trabalha no Hospital Belém. E ele, em desespero, disse: Marcos, que bom que você me atendeu. Me ajude pelo amor de Deus. Eu estranhei isso. Ele não é adventista. E eu disse: o que você está precisando? Ele me disse: acabei de cometer um erro médico. Injetamos o dobro da dose máxima possível de um produto em uma criança. Ele me disse qual era o medicamento. Eu não quero falar o nome do medicamento. E nesta dose, este coração para em 15 minutos. Eu conheço o medicamento. Eram 2 médicos. Um injetou, saiu, ele entendeu que não tinha sido injetado, injetou também. Ele disse: peça ao seu Deus um milagre. Eu saí, fui até o banheiro daquele local, lugar que eu podia, me ajoelhei, clamei a Deus ali, e disse: ele não te conhece, mas ele conhece o Marcos, que conhece o Senhor. É preciso que ele desenvolva um relacionamento direto com o Senhor. Ele não precisa da intercessão do Marcos, mas nesse momento, Senhor, ele busca através do Marcos. O que eu quero é que o Senhor, por milagre, por misericórdia, atenda a oração dele, e ele agora passe a ter um vínculo com o Senhor. As coisas não acontecem como a gente gosta, como a gente deseja. Voltei para a reunião. Eu estava, essa é a terceira e última de abertura, neste Hotel Luzeiros, que está aqui em São Luís. Havia um Campuri com 29 mil pessoas, e eu estou aqui pequenininho, ó, nesse cantinho aqui. 29 mil jovens. Vocês têm uma ideia aqui, ó, da multidão. E nós éramos responsáveis pela saúde dos 29 mil. Qualquer acidente, qualquer problema, lá atrás está a multidão. Né? Bom, e tínhamos que resolver todos os problemas de saúde ali. Tínhamos uma grande equipe. E eu estava na direção, claro. O Hospital Belém montou a estrutura lá. E, queridos,
Em uma das noites, logo havia acabado, começou o programa, primeira noite, na segunda noite, a minha esposa utiliza um aparelhinho de audição, vocês sabem disso, e quando eu fui olhar, aconteceu isso aqui. Este é o ponto em que o aparelhinho acopla, é um parafusozinho na cabeça, depois eu explico isso. E quando nós fomos tentar acoplar, esta carne cresceu e tapou o espaço que eu precisava para acoplar o aparelho. Ela não escuta mais sem isso. E quando nós olhamos aquilo, eu disse, querida, o que fazer? Vamos ter que voltar para Belém para fazer uma pequena cirurgia, cortar essa área. Isso é uma área que sangra muito para cortar, um tecido de granulação. Não há como eu tentar afastá-lo, ele vai sangrar. E eu não tenho estrutura aqui onde eu estou para isso. E como faço para voltar, se eu preciso estar aqui para trabalhar para Deus neste evento? Por que esse Deus que a gente prega, fala que é amor, não funciona numa hora dessa? Porque esse Deus não impede que aconteça uma coisa dessa para alguém que está trabalhando para ele. Não estou ganhando nada, eu sou um obreiro, eu tenho meu salário fixo. Se eu não fosse para lá, o salário seria igual. Porque eu fui, me dediquei. Eu estou falando eu, não colocando méritos em mim. Eu estou falando eu pensando em você. Por que isso acontece conosco? Há momentos em que nós temos dificuldade diante das tribulações e somos testados, a nossa fé é testada. Vamos para diante? Bora. Verso básico, Lucas 6, 46. Esse é o verso. E esse verso diz assim, Jesus disse assim, havia acabado o Sermão do Monte. Jesus havia pregado e terminado o Sermão do Monte, então ele começa dizendo o seguinte, e por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele conta uma parábola bem curtinha. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo. Decorem isso, abriu bem fundo. Mas ele abriu bem fundo onde? Na rocha. E vindo a enchente, bateu, balançou tudo, mas a fundação se manteve sobre a rocha. Fundada sobre a rocha. Mas não é só sobre a rocha, é bem fundo sobre a rocha. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Nós temos 3 modelos de casa: sobre a terra, sobre a rocha, com pouco alicerce, e sobre a rocha, com muito alicerce, bem fundo. Jesus omitiu o segundo modelo. O segundo modelo, hoje, é o mais frequente. Ele está sobre a rocha, mas ele não tem um alicerce fundo. Sabe de uma coisa, queridos? A tempestade sempre vem. Para todos nós, a tempestade vem. Se você não está enfrentando uma tempestade agora, pode se preparar que ela está chegando. E alguém diz assim, pastor, vira a boca para lá. E eu posso virar e dizer, se você não está enfrentando a tempestade agora, espere que ela está chegando. Não vai mudar nada eu virar a boca para o outro lado. Ela está vindo do mesmo jeito. Cristão é lutador em meio a tempestades. 1 Pedro 4,12, eu gosto desse verso, onde Pedro diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Pedro está dizendo, não é estranho tempestade em quem anda com Jesus. Faz parte da vida. Ele ainda diz uma coisa linda, mas alegrai-vos. E você pergunta como? A gente vai ver. Como é que eu me alegro em meio a uma tempestade quando eu gostaria de que ela não existisse? Tá bom, eu tenho uma série sobre isso. Não dá para responder assim tão rápido. Mas nós vamos entender um pouquinho do carro elétrico. Esse carro elétrico era um carro que eu estudei sobre ele, porque eu entendia que havia uma ligação muito grande sobre ele e a salvação. E então, estudei sobre o carro, li sobre o carro, e um dia eu estou, curiosamente, em Miami, e andando num shopping, aliás, em Orlando, foi Orlando, Zina, e andando num daqueles shoppings, etc., quem eu vejo? O carro dos meus sermões. E eu, como um bom brasileiro, fui lá e pedi ao camarada, você me permite tirar uma foto junto com esse carro? E ele disse, sim. E atravessei o cordão de isolamento e lá estou eu, ao lado do carro. E como um bom brasileiro, eu falei, eu queria sentar no carro, você deixa? E ele disse, sim. E aí estou eu dentro do carro. E eu disse, mas eu queria mais um pedacinho, ligar e sair com o carro. Não, isso não. Mas eu queria filmar um ponto da minha mensagem no carro. E ele disse, sim, pode filmar. E aqui está o carro.
É interessante que o carro elétrico lembra o corpo elétrico nosso. Nós somos elétricos, nosso corpo funciona. Eu tenho um sermão chamado carro elétrico, é outro. Eu estou usando um pedacinho dele aqui. Nesse, eu mostro como funciona o cérebro elétrico, o coração elétrico, tudo. Agora, nota que o carro elétrico tem um iPad bem grandão do lado direito. Não sei se vocês perceberam, o vídeo passou rápido. Ele não fica na frente, na direção do volante. Ele fica um pouquinho à direita, ok? Este é exatamente o iPad que nós temos. Na nossa viagem para o céu, na nossa frente tem um painel e a gente vai olhando para ele. O painel marca velocidade, combustível, etc. Mas à direita tem um painel que eu queria que não existisse, eu queria quebrar esse painel. É o painel da tentação. É o painel dos prazeres que Satanás diz que nós estamos perdendo. Ele mostra ali aquilo que você está perdendo por ter escolhido ir para o céu. Ele tem direito a esse painel. Cristo não tirou esse painel. Todos nós vamos olhando o painel da frente do carro, que nos leva ao céu, e sempre à nossa direita, ali está o diabo mostrando, você podia estar desse jeito, você está perdendo isso, e a gente vai caminhando. Agora, tem um segundo painel, que esse me agrada muito, né? Você nota que Satanás falou para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, ou seja, prazeres, eu resolvo o seu problema, olha aqui. Ele apresenta prazeres, soluções, que nos livra das tribulações que Pedro disse que virão e que nós temos que nos alegrar. Olha que desafio tremendo. Mas eu vou sair desse painel e vou para um outro painel, esse daqui. Esse é o painel que fica na frente do volante do carro. E esse é o foco da sua vida. É o que lhe leva em direção ao céu. É o que está exatamente na frente do volante. E sabe o que existe nesse painel? A coroa da vida. Aí está ela. Então, nós temos que caminhar em direção ao céu, olhando sempre na direção da coroa da vida, que é aquilo que está diante de nós, e não para as coisas laterais que nos são mostrados. Ok. Paulo conseguiu deixar isso bem claro quando ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu diria que para o lado ficam se quiser usar o exemplo do painel, avanço para o alvo, e ele fala qual era o alvo, a coroa. Ok, até aí? Tudo bem. Vamos para adiante. É perigoso. Tem alguns textos aqui do Espírito de Profecia, eu vou pular um pouquinho, tá? Toda tentação que vem a nós, toda tribulação, toda angústia, ela passa por um monitoramento divino. 1 Coríntios 10, 13 diz que nenhuma delas chega a nós sem ter sido monitorada por Deus, e ele avalia que ela é resistível por nós. Não há uma desculpa dizendo foi muito dura e eu não resisti, ok? Vou acelerar um pouquinho a mensagem, eu estou vendo o tempo ali. Aqui está um carro elétrico, ele tem um motor elétrico, e ele tem um motor elétrico ali. E ele se carrega através de uma tomada com eletricidade. E cerca de 20% do peso dele é só de baterias, que são essas baterias que estão aqui, ó, são baterias de um carro elétrico, ok? E para carregar, você pode ter uma placa de energia solar que transmita energia para as baterias. Isso é um carro elétrico, ele anda assim. Mas nós também temos baterias espirituais. E nas nossas baterias espirituais, nós recebemos carga para carregá-las. Então, realiza. Você tem baterias espirituais e você precisa carregá-las. Através de quê? O carro elétrico, energia solar pode carregá-lo. E nós? Nós precisamos da energia que vem do céu e que dá um produto chamado fé. É isso que carrega a bateria espiritual da nossa vida. Toda a nossa caminhada para o céu é fé dependente. Se a bateria da fé descarrega, a primeira adversidade faz com que o carro, Marcos, que ia para o céu, pare. Acontece que Satanás, e aí entra ele na história, ele é altamente interessado na carga da minha bateria espiritual. Então ele fica analisando o seguinte, Marcos está com quanto de carga? Ele sabe que a carga virá pelo tempo com Deus. E se eu tenho pouco tempo de carga, eu tenho uma bateria com pouca carga. E então me coloco facilmente na mão dele. Esse é um gráfico de um carro elétrico, de um sistema elétrico de carro. Aqui em cima tem um negocinho chamado TPS, tá bom? Em inglês Throttle Position Sensor, tá? Enfim,
traduzindo para o nosso português, é o acelerador do carro elétrico. Essa peça aqui. Vou botar exatamente como ela é. Ela é assim, como está aí agora. Quando eu acelero, quando eu preciso de acelerar um carro elétrico? Quando tem uma subida. E quando eu acelero, gasta mais bateria. Troca para a vida espiritual. Quando é que você acelera o seu carro Marcos? Você acelera quando aparece uma adversidade, uma subida. E nesta subida, então, você tem que fazer mais força e gasta mais fé. E gasta a fé da bateria que deve estar sempre muito bem carregada. As provações fazem isso. Aqui eu vou deixar a subida, ok? Então, na rampa de subida, nós temos agora um desgaste da nossa fé. Quem sabe alguém está passando por algum momento difícil destes, e a fé está sendo testada, e você diz assim, Marcos, mas a carga está pequena. Então é para você esse tema, que eu vou terminar daqui a pouquinho, mostrando as bases. Mas tem um outro ponto importante, que é este aqui, e eu vou mostrar para vocês o que é. É um voltímetro. Na verdade, ele diz quanto de carga tem na bateria. Todo carro elétrico tem isso. Sabem quem fica de olho no voltímetro, no nosso voltímetro? Satanás. Quando você acorda de manhã, ele olha quanto de carga Marcos tem na bateria. E se a bateria está muito bem carregada, ele fala para os anjos dele, deixe em paz por um pouco, porque com esta carga de bateria, ele sobe em qualquer tribulação, ele atravessa qualquer rampa de subida. Não adianta agora. É um teste que eu vou perder, ele diz. Espere o Marcos parar de fazer culto, orar e etc., que a bateria cai, e aí o barco se torna uma presa. Quando a bateria está poderosa, cheia, aparece uma fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abdenego diz, vamos para a fornalha. Aparece um gigante e um garotinho chamado Davi diz, vamos para o gigante. Sabe o que acontece? Todos eles estão com carga máxima na bateria. Mas quando a bateria está fraca, ele olha uma mulher bonita e diz, esta agrada aos meus olhos. E perdeu os olhos, o nome dele é Sansão. Vamos para diante? Bora! As ações de Satanás são sempre para descarregar a bateria. E assim, vêm as lágrimas. E quando vêm as dificuldades, a fé vai embora. Vai embora por quê? Porque adversidades gastam fé. E nesta hora você precisa urgente voltar para uma comunhão com Deus para ter carga novamente. Ok, já entendemos tudo isso e eu preciso ser mais rápido. Então, um texto de medicina de Ellen White que diz assim, Deus permite que enfrentemos obstáculos, perseguições, vicissitudes, não como uma maldição, mas como a maior bênção de nossa vida. É difícil acreditar nesse texto. Como é que uma adversidade, uma subida desta tremenda, uma doença, uma tragédia, pode ser uma bênção? Eu lhe respondo, depende da sua bateria. Pela carga da sua bateria será uma bênção ou uma maldição. Vamos ver agora os 10 tubos para carregar a bateria, que esse é o ponto mais prático, esse que é o ponto que eu queria que você guardasse aí em seu coração. A primeira coisa é a seguinte, isso aqui é um turbo, eu não vou explicar o que é um turbo, mas é uma coisa que dá força para o motor, ok? Vamos guardar isso apenas como informação. Deus deseja nos dar força, e a força do céu, ele nos dá através desses 10 turbos. Como é que a gente faz para acessar esses turbos? Se nós usarmos isso, nenhuma adversidade nos afasta dele, nenhuma tentação nos derruba, e nós estaremos habilitados a caminhar para o céu, olhando a adversidade como bênção. Vamos ver se a gente consegue entender. A primeira coisa importante é que algumas pessoas achavam que o turbo espiritual era oração. Não, Marcos, mas oração é o turbo? Não. Os discípulos estavam no pé da montanha. Jesus subiu a montanha juntamente com Pedro, Tiago e João. Teve a transfiguração. Jesus desce da montanha e tem uma confusão embaixo. E ele pergunta, qual é a confusão aí? E as pessoas disseram, os teus estagiários, discípulos que estão aqui embaixo, esses 9 que ficaram aqui, estão tentando expulsar um demônio e não conseguem. E a gente quer ver se o senhor consegue expulsar. Está em Marcos 9 a história. Jesus para e diz, se eu consigo? Tá bom. Jesus expulsa o demônio, sai com os discípulos, e os 9 decepcionados perguntam para Jesus, por que a gente não conseguiu? E Jesus respondeu de forma direta, porque vocês estão sem turbo. Está faltando turbo em vocês.
com o motor original que vocês têm, vocês não têm condição de alcançar uma rampa pesada como essa. Os demônios fraquinhos, vocês expulsavam. Era um pouco, era rampa baixa. Mas quando chegou uma rampa alta, difícil, o motor de vocês não aguentou porque não tinha turbo. Jesus fala assim, e deixou bem claro para eles, este tipo de demônio, Mateus 17, 21, esta espécie de rampa só se consegue expulsar com jejum e oração. Vejam, se fosse só com oração, não precisava o jejum. Jesus teria dito, é só orar, orar e orar mais. E eles responderiam, não dá para orar mais. A gente orou muito, e muito, e muito, e não funcionou. Jesus disse, porque a oração sozinha não resolve isso. A oração não é suficiente para resolver esse problema, disse Jesus. Se fosse, vocês tinham conseguido. Faltam turbos. Um deles é o jejum. Eu teria outro, quando Jesus diz assim, vigiai e orai para não entrar em tentação. Se fosse só orar, ele dizia orai e orai. Mas ele fala vigiai, então tem mais alguma coisa. Só para a gente quebrar um pouco o paradigma de que é oração e Bíblia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá, então, agora para a parte prática. Primeiro turbo, o foco da minha vida. Eu acordo de manhã, abro meu olho sempre e falo 3 frases para Deus. Eu não quero que você me use como exemplo, mas eu estou te mostrando a minha forma de viver. Eu sou tão fraco como você. E por isso eu preciso de tanta força e clamo tanto a Deus. Mas eu funciono assim. Eu vejo aqui Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu abro meu olho e a primeira coisa que eu quero enxergar é a minha coroa. Então eu faço o seguinte, vamos lá. João 5,19. Jesus disse, eu não sou deste mundo. E eu falo exatamente isso. Todos os dias o Marcos acorda de manhã, abre os olhos e fala, eu não sou deste mundo. A seguir eu falo o que está em Mateus 15,16. Assim brilha a vossa luz, então eu digo para Deus, eu tenho que brilhar. Segunda frase. E a terceira frase está em Filipenses 3,30. Nossa pátria está no céu. Então eu falo assim, agora vamos para as frases. Eu digo assim, eu abro o olho e digo, Senhor, eu não sou deste mundo. Eu preciso brilhar e a minha pátria está no céu. Faça com que todo o meu dia seja focado lá no céu, na minha pátria, e que eu brilhe para a tua honra e tua glória. E aí eu me levanto da cama. Essa é a minha abertura do dia. O meu dia começa me lembrando o foco da minha vida. Porque se eu perder isso, eu perdi tudo. Ok. Então, vamos para o segundo turbo. São 10. Preciso de 12 minutos para a gente chegar no final disso. Segundo turbo. Primeira oração. Eu saio dali e vou para o banheiro. Vocês já sabem disso. E do banheiro agora eu abro aquela água quente lá. E como eu já falei que há gás e não gasto tanto. E eu agora faço uma oração entre 5:30 da manhã e 6:30. Eu fico 1 hora com Deus. Eu faço essa oração porque Daniel fazia 3 vezes ao dia e era o turbo que botou Daniel na cova dos leões. Mas é o turbo que trouxe Jesus para perto dele e parou os leões. Então não tenha medo da cova dos leões, tenha medo de não ter turbo. Porque se você entra na cova de leões com turbo, Jesus entra com você. E os leões não fazem nada. Agora, se você entra sem turbo, os leões destroem. O problema não são os leões, não é a tribulação, não é o tamanho da subida, não é a adversidade, não é o câncer. O problema é a falta do turbo. Vamos entender isso. Então, veja, Jesus diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. Sabe o que ele está falando? É que ele tem um turbo especial para quem vai de madrugada conversar com ele. Pastor, mas não serve 10 da manhã? Não. Senão ele dizia, os que 10 da manhã me buscam, me acharão. Pastor, serve 4 da tarde? Não. É claro que também faz alguma coisa, mas ele está deixando bem claro que há um momento especial em que o turbo número 2 entra em ação. Cedo, cedo. Bom, entendido isso, né? Jesus, Marcos 1,35. Depois vocês pegam o vídeo, olhem com calma aí que vocês vão conseguir ver melhor aí pelo que está escrito. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde foi orar. Queridos, se Jesus, que era Jesus, tinha que buscar um turbo de madrugada, quem é Marcos para poder dormir até às 7 da manhã? A única fórmula que pode funcionar em mim é a que funcionou em Jesus. Se ele começava o dia focado nisso, eu tenho que começar focado nisso. Vamos para o terceiro. Eu oro em 5 passos. Eu vou tirar o rosto e eu coloco os 5 passos aí. Vocês já conhecem, não vou poder explicar agora, tá bom? Tá aí os 5 passos. Gratidão, confissão, intercessão, família e eu.
Já falei, qualquer dia a gente repete com bem calma, tá bom? Vamos lá. Isso eu gasto 1 hora nisso, ou cerca de 1 hora. Terceiro turbo, hinos. Se você pegar Mateus 26:30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o monte. Quem é que cantou o hino? Jesus. Jesus cantava hinos com os discípulos. E quando ele ia para as adversidades, ele cantava antes. E tendo cantado um hino, ou seja, buscou um turbo a mais. Aí ele disse: agora eu vou para o problema, mas eu vou já com um novo turbo. Então, meu carro tem um pendrive com 16 gigas de hinos. Eu não escuto música clássica, nenhum problema em relação a quem escuta. Eu não escuto música profana, todo problema em relação a quem escuta. Eu não escuto músicas folclóricas, por exemplo, não há ó, gente orão, luar, como esse do sertão. Bonito, fala da natureza. Mas isso é algodão doce, meu irmão. Eu não estou aqui para ficar só olhando a natureza, eu tenho que focar minha mente no céu. Quando eu entro no carro, com a vida difícil, e eu ligo o carro, meu carro toca, e aí toca assim, não ando só, pois Cristo ao lado tenho. E eu digo, ô Senhor, que bom que o Senhor está comigo, louvado seja o teu nome, e os problemas vão embora. Por quê? Porque eu coloco para Ele. Então, esse relacionamento vem através da música. A música, na verdade, os hinos são orações. Salmo 66, verso 1 diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Isso é um hino. Isso aí é um hino, ele está cantando. Ellen White diz, nós não vamos ler esse texto, que no deserto, nas horas difíceis, eles cantavam para ter forças para a caminhada. Quantas vezes ela diz, vem à nossa mente um hino que Deus coloca para nos fortificar. Bom, entendido isso, vamos para o quarto turbo. Oração a cada hora. Você tem que dividir o seu dia de hora em hora. E a cada hora fazer um novo encontro com Deus. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo roubam de nós a relação com Deus. A gente começa o dia com Deus, os problemas aparecem, o trabalho, o corre-corre do dia a dia, e Deus vai ficando para o lado, Deus vai para o céu. Você não pode ter um Deus no céu. O seu Deus tem que estar do seu lado, no banco do seu carro, nas suas decisões da vida ao seu lado. Ele tem que andar com você. Ele tem que andar nas adversidades com você. Então, de hora em hora, pare e vá orar. Então, de hora em hora, eu procuro buscar Deus ao longo do dia e leio uma meditação matinal ou um texto bíblico. Coisa rápida, dá 7 minutos. Eu já medi porque tem um motivo para isso. Com 7 minutos eu faço então a minha oração e leio. Ah, Marcos, você está entubando um paciente ali e vai parar para orar? Claro que não. Eu termino a oração, termino de entubar e saio, então eu vou orar, eu posso atrasar. Mas nem sempre é de hora em hora, pode ser de hora a 1h30, 1h30, 1h20, mas eu tenho pausas constantes para me reconectar a Deus. Então nós temos vários versos que eu não vou ler ali, mas esses versos todos que estão aqui na tela mostram: orai sem cessar, levando cativo todo o pensamento. Como é que eu vou levar cativo todo o pensamento se eu não estiver conectado a Deus o tempo todo, né? Buscar o Senhor, buscar sua força, buscar sua face continuamente. Como é que eu vou fazer isso? Salmo 105, verso 4, continuamente, se não for de hora em hora, tendo um relacionamento, um encontro com Deus, né? Quando José do Egito encontra a belíssima mulher do Potifar, ele fala: como eu pecaria contra o meu Deus? A minha conexão com ele não pode quebrar por nada, nem por você, nem por coisa nenhuma. Essa conexão era constante. Você tem, por exemplo, Paulo e Timóteo, santos em Cristo. Só tem uma forma de ser santo: em Cristo. Em Cristo. E quanto tempo em Cristo? O dia todo. Ok? Vamos para o quinto turno. Ellen White fala muito sobre essa hora, de hora em hora. Tem vários textos aqui, e a gente, só para lembrar. Quinto turbo, culto matutino. Aqui há um problema. Eu acordo, como eu dedico 1 hora ali na oração, eu saio para o hospital e a minha esposa e eu temos horários diferentes. Eu saio e às vezes ela sai depois de mim. Então nós não fazemos ali, que seria o ideal, o culto junto. Não faço esse culto com ela junto. Mas no hospital, eu tenho até o meio-dia para fazer o culto. Então, meu pacto com Deus é, no primeiro momento de folga, então nós vamos parar e nós vamos ler meditação, vamos orar e a gente dá continuidade. Então, culto matutino. O ideal é fazê-lo cedo. Se você pode, antes do seu trabalho, faça. Esse é o certo. Se não,
Não deixe para a noite, faça o seu culto de manhã todos os dias. Ali a gente tem alguns versos, tem aí 4 versos, né, mostrando isso, como é que funciona. Vamos para adiante. É que a palavra constantemente, continuamente, são palavras que são usadas na Bíblia o tempo todo. Quando Daniel é chamado para a cova dos leões, ou é levado para a cova dos leões, o próprio rei diz para ele, o teu Deus, a quem você continuamente serve, descer com você para a cova dos leões. Isso é lindo. O rei, que era pagão, dizia, você tem um Deus, que você tem tanta afinidade com ele, você e ele estão tão conectados, que a cova dos leões não será problema para você, seria para qualquer um no reino, mas o seu Deus vai com você. Ele anda todo dia, o tempo todo com você. Eu tenho certeza, mesmo não tendo intimidade com o Deus que você tem, Daniel, que ele vai descer com você para a cova dos leões. Queridos, testemunho de um pagão. Que maravilha! E a gente, com tudo isso à nossa disposição, no uso Turbo 6, oração ao meio-dia. Pastor, mas não está orando de hora em hora? Estou, mas Daniel orava 3 vezes. Não eram só 3 vezes, era continuamente. Ué, e por que 3? 3 eram grandes orações. 3 eram momentos longos com Deus. Essa é a tática do Daniel. Tempo todo com Deus, mas 3 grandes encontros. Ok, vamos fazer igual. Funcionou para Daniel? Vai funcionar para o Marcos. Vai funcionar para todos nós. Portanto, meio-dia, quando eu posso, chego em casa, nem sempre eu venho para casa, mas é um alvo meu. Chegar em casa e de novo orar. E fazer oração como? Né? Aí está Daniel falando, nos mesmos 5 passos. Olha lá, de novo. Os mesmos 5 passos. É a mesma oração de manhã. É mais 30 minutos, 40 minutos. 7º turbo. Oração à noite. Bom, e à tarde? À tarde nós estamos no projeto de hora em hora. O projeto de hora em hora não acaba ao meio-dia. Ele vai o dia todo. E à noite, então, a gente tem aquele novo encontro com Deus. De quanto tempo? Longo. O que você vai fazer à noite? Os 5 passos novamente. Aqui estão eles. Gratidão pelo dia, confissão pelas fraquezas, intercessão por quem precisa, ora pela sua família, ore por você, fale dos seus sonhos, dos seus projetos, peça milagres. Deus não atende necessidade, Tiago 4:2, ele atende pedidos. Quem não pede, não recebe. Ele fala assim, deixou bem claro, ele diz assim, nada tendes, porque nada pedis. Pede, ele diz, se você não pede, eu não posso lhe dar. Então, é exatamente a falta de receber está muitas vezes vinculada a nós por não pedirmos. Bom, eu peço muito, viu? Vamos lá. 8º turbo. Se tivesse tempo para a gente falar desses tudo, a gente falava disso aqui bastante tempo de cada um deles. 8º turbo, estudar o Espírito de Profecia. Então, aqui na minha cabeceira, bem aqui do meu lado, pega para mim ali, por favor, você consegue pegar? Embaixo da Bíblia. A cabeceira aqui, do meu sofá aqui do lado. Eu, então, leio o Grande Conflito. Adotei porque eu gosto desse livro. Eu já li vários, mas eu, ultimamente, pensando no mundo que a gente vive, eu faço o seguinte, eu leio um capítulo, e quando eu cheguei ao final do livro, eu comecei de novo. Agora eu estou no capítulo 2, e lá vou eu para o 3, 4, 5, vou até o final, e quando acabar, eu começo de novo. Porque o conflito não acabou, sabe quando eu vou parar de ler? Eu vou parar de ler quando o conflito acabar. Aí eu não preciso mais de ler. Aí Deus vai dar outra coisa, outra literatura no céu. Até esse dia, e não vai demorar esse dia. Então, eu estou me preparando para o conflito. Esse é o 8º turbo. Quando acaba de ler um capítulo do livro do Espírito de Profecia, se você ler do Grande Conflito, você está com a bateria em tal nível de carga que as adversidades da vida, os pecados, as subidas, as tribulações ficam desse tamanhozinho. Sabe por quê? Porque você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é a sua força mais. É a bateria com carga máxima que veio de cima. Então, a fé está inabalável. Não importa se é o gigante Golias, não importa se é cova de leões, não importa o que Satanás traga. Você olha para a tribulação e diz assim, se eu não tivesse com a conexão que eu estou com Deus, mas com essa conexão, esse Deus maravilhoso me dará poder. E você ora e vê os milagres. Deus gosta de fazer milagres. Deus precisa fazer milagres para que as pessoas vejam o poder dele através de que luz? Da sua.
assim brilhe a vossa luz. Ele disse, eu sou a luz, mas eu não posso eu brilhar. Tem que brilhar você para as pessoas me verem. É um pedido dele. Então, amigo, encha a bateria de fé para que se torne um grande holofote a sua vida, refletindo a luz de Deus. Vamos para diante? Bora? A Bíblia diz Apocalipse, bem-aventurados que estudam e profecia. Vamos lá. Nono turno, jejum. Claro, se para expulsar um demônio, os discípulos precisavam de jejum, você acha que é mais forte do que os discípulos? A recomendação de Jesus foi: oração só não dá. Se vocês só orarem, haverá demônios, ou tribulações, ou subidas na vida, que serão tão difíceis que vai faltar fé. Precisa do jejum. Eu decidi, eu não conto isso para ninguém, por favor, amigos, isso aqui não é um sermão de igreja. Se eu estivesse na igreja, eu não faria colocações tão pessoais, sabe, Zina, quanto eu faço. Eu me sinto aqui na sala de casa com vocês do meu lado. Eu decidi jejuar um dia por semana. E eu não conto que eu estou jejuando naquele dia. E naquele dia eu passo o dia com Deus, eu oro muito mais. Aquilo, no final do dia, eu não estou com fome. Eu estou tão feliz com Deus. Se Jesus recomendou isso, como é que Marcos, no século XX, num Brasil, bom, a caminho de momentos aí terríveis, como é que eu vou viver sem a força do jejum, desse turbo 9? Bom, aí tem vários textos bíblicos, né, onde o jejum entrou em cena. Vamos para o 10º? Bora. Vigília. Mas vigília, pastor, como? Vai esperar até a igreja fazer uma vigília? Não. Vigília de igreja, meu irmão, demora muito. Essas vigílias, Jesus não fazia isso. Vamos para o 10º turbo. Adote a sua vigília. Alguns sábados, 3 sábados atrás, eu estava fazendo isso. A minha esposa foi dormir e eu disse, hoje é o dia da vigília. Ninguém sabe disso. Me sento aqui e divido a minha noite assim, rapidamente. Vamos lá. Primeiro, eu canto o hino. Depois, faço uma oração. Depois, leio um capítulo da Bíblia. Eu estava lendo Gálatas, li 2. Deu vontade de ler 2. Depois de ler os 2 capítulos, eu então leio um capítulo de um livro. No caso, eu terminei lendo do Grande Conflito, porque eu queria ler logo o Grande Conflito, eu estava ansioso. Um livro de Ellen White, sempre, né? Depois de ler esse capítulo, eu então vou ouvir um sermão na televisão. Eu gosto de Paul Washer, que vocês têm aí, eu gosto de John Piper, eu gosto de outros pregadores, de muitos outros, mas eu quero pregador que chame o pecado pelo nome. Eu quero pregador que não traga água com açúcar. Eu quero pregador que repreenda, que seja claro e que aquilo possa trazer para mim, por vezes, uma reflexão que me leve aos pés de Jesus. E então, eu vou ouvir um sermão. E esse sermão, eu quero que ele dure muito, 1 hora e pouco. E quando ele acaba, então, eu agora me ajoelho, faço uma oração. Isso aí deu 1h30. Aí eu vou lá na cozinha, tomo uma água, um suco, como uma bolacha, volto e faço outro bloco de 1h30. E quando acaba, eu levanto, vou lá, como, volto, mais 1h30. E às vezes eu vou até às 5 da manhã, no dia seguinte é domingo, ou às vezes eu paro mais cedo. Nesta noite de 3 semanas atrás, eu fiz 3 blocos, deu 4h30 de vigília. Depois eu parei e fui dormir. Queridos, Jesus passava noites inteiras, Mateus 14, 23 a 25, e despedida a multidão subiu ao monte para orar, à parte. Na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, ele estava orando. Ele começou a orar quando o povo foi embora. E ele ficou orando 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Eu não sei a hora que ele parou, porque a 4ª vigília não é claro na Bíblia, é 3 a 6 da manhã. Ele parou em algum momento por aí. Se Jesus fazia isso, quem é Marcos para não fazer? Se Jesus precisava dessa força, e era Jesus, será que a gente é mais forte que Jesus? E pode abrir mão das vigílias? Não pode, queridos, né? Se tu de madrugadas buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, Jó 8, 5 a 7, certamente ele despertará por ti. É como se ele tivesse deitado, e se você for buscá-lo através da vigília, orando de madrugada, ele acorda para ir atender você. Ele não está dormindo. O que ele disse foi o seguinte, é que nestas condições, filho, eu e você estamos perto, e então a gente consegue conversar mais intimamente. Entenderam o que ele quis dizer ali? Bom, vamos terminar. É bom se pudesse ir embora, né? Vamos programar um dia uma vigília, bora? Vocês têm coragem de fazer isso? A gente programa para ir aí até meia-noite, pronto. Aí a gente Ótimo, vamos fazer isso, doutor Marcos, vamos. Vamos terminar Vamos aqui. marcar. Me dê mais
3 minutos, dá? Você tem que... Então, vamos lá, rapidamente aqui. Segue em frente, doutor. Tá, só para acabar. Qual a vantagem dos 10 turbos? Ah, Marcos, mas vai ser um sacrifício. Não, vai ser um prazer. Quando você entender o valor disso, você vai dizer as palavras de Davi. E ele disse assim, o meu prazer está na Betseba. Não está mais não, acabou. Isso foi lá para trás. Meu prazer está na lei do Senhor. E eu passo dia e a noite abraçado com essa lei, estudando essa lei. Olha que coisa linda. É possível, se dar visão com tudo que ele fez de errado mudou, como é que não muda o Marcos? Como é que não muda você? Dá para mudar. Qual o pecado maior do que o poder dos 10 turbos? Nenhum pecado. Se você fizer isso, eu desafio a você. O diabo foge de você, porque ele olha alguém com nível de fé que ele fala, não há como vencê-lo. Entende agora? Vamos lá, vamos voltar aqui ao NASP e vamos voltar à chave perdida. Não havendo mais condição e passado todo o tempo, agora estávamos no momento de ligar para a Localiza. E eu então falei, calma, que agora eu vou acionar alguns turbos que eu não acionei ainda. Depois de usar o lado humano, eu fui para o banheiro daquele hotel que eu falei lá dentro do NASP. E ali eu me sentei, liguei minha água quente e fui conversar com meu Deus. E conversei muito com ele. E quando chegou na parte dos pedidos, eu digo, Senhor, é só um, a chave. Tu sabes onde está a chave. A chave não fugiu aos teus olhos, Senhor. Como eu não sei? Devolve a chave, entrega a chave, coloca a chave no lugar que ela possa ser achada. Quando eu estava terminando a oração, o telefone tocou. A chave. A chave. E veio uma mensagem na chave que dizia assim do lado, eu vou ler aqui para vocês. Pai, minha esposa querida encontrou. Yudi, meu filho, falando. Amo você, Natália, amo você, Yudi Barcelos. Mas aí veio a outra mensagem que dizia assim, família, vocês não vão acreditar. Eu gosto dos milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas testemunham. E elas dizem assim, não dá para acreditar. Dá para acreditar quando você tem 10 turbos. Não dá quando não tem. Olha aqui o final. Vocês não vão acreditar. Estava na bermuda dele. Aquela que ele disse que não estava. Mas tem mais um pedaço. Estava na bermuda, aquela que disse que não estava. Ele disse que conferiu a bermuda 2 vezes. A mãe da Natália, a sogra do Yudi, que estava lá, conferiu a bermuda várias vezes. Não estava na bermuda, querido, só tem 4 bolsos. Yudi procurou nos 4 bolsos, procurou uma segunda vez nos 4 bolsos. A sogra do Yudi, que é uma senhora super organizada, procurou nos 4 bolsos. Natália procurou nos 4 bolsos, não estava. E agora Deus diz, tá bom, Marcos, nós vamos colocar a chave no bolso. Porque é o lugar onde ela não estava. Porque se eu colocasse embaixo do balde, lá não sei aonde, alguém ia dizer, achamos. Não, Deus gosta de mostrar o milagre. E quando colocou a mão, lá estava a chave. E então ela disse assim, Deus ouviu, sogro. Não é o Marcos falando que Deus é real. É a prova física. Deus ouviu, sogro. Como eles já haviam dito que não estava, e etc. Ela vai contando a história. Tudo bem. E o garotinho da faculdade? Que eu parei para orar. Orei, chorei no banheiro, clamando a Deus pela vida daquele garoto de 11 anos, daquele menininho, que morreria nos próximos 20 minutos. Depois disso, enxuguei meu rosto e voltei para a reunião, ansioso para que acabasse. 1h30 depois acabou a reunião. Eu saí dali, peguei o telefone, liguei para ele e perguntei, como está o garoto? E ele, com a voz embargada, disse, sem nenhuma alteração cardíaca. Oh, glória! É o meu Deus, é o seu Deus. Esse é o Deus que funciona. O coração não teve nenhuma arritmia. Deus não fez assim, deixa ficar mais ou menos ruim. Não, nessa hora Deus diz, não altera nada, porque agora tem o dedo de Deus. Queridos, Deus faz questão de deixar o milagre de forma clara, limpa, inegável. Quando você colocar os 10 turbos na sua vida, você vai assistir isso semanalmente, Deus fazer. Bom, Marcos, tudo bem, mas e a Campal do Maranhão? Aquele negócio da cabeça da sua esposa, 29 mil pessoas precisando de saúde, você era o responsável, você é o diretor do hospital, todos esperam em você. E agora, por alguma razão inexplicável, de uma hora para outra, em poucas horas, essa carne faz isso? Naquela noite eu fui clamar a Deus. E eu disse, eu volto para Belém se o senhor quiser. Se o senhor tem um projeto em Belém, eu vou para Belém. Mas se a tua misericórdia entender
que eu terei o privilégio de ver mais uma vez um Deus real, maravilhoso, para a honra e glória do teu nome, para que isto brilhe e para que eu possa mostrar para todos aqueles que precisam desenvolver uma fé em ti. Senhor, faz um milagre essa noite, manda essa carne voltar para o lugar dela. E nós fomos dormir, e o dia amanheceu. E quando amanheceu o dia, eu iria comprar as passagens para voltar para Belém. O projeto seria esse. E então, queridos, o meu Deus maravilhoso mudou, e a carne afastou, e o ponto de conexão ficou normal, nem vermelho mais ficou. Não há explicação, isso não acontece. Podem os colegas médicos analisarem, isso não tem como acontecer. Sabe a mensagem que fica para nós? Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Faz agora a leitura inversa. Comigo, tudo podeis fazer. Queridos, que as suas mãozinhas fracas, assim como as minhas, busquem esse Deus poderoso, busquem esse Deus real através dos tubos, e as mãos poderosas dele virão ao nosso auxílio. E com essas mãos ligadas nas mãos de Jesus, nada será impossível para você. E qualquer que seja a subida, a sua bateria de fé lhe impulsionará em direção ao lar celestial. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos dê uma semana feliz. Muito obrigada, doutor Marcos Barcelos. Os seus testemunhos são tão poderosos, são tão comoventes, que desejamos fazer tudo isso na nossa vida, acionar esses turbos nas nossas vidas, que possamos realmente nos dedicarmos mais à oração, ao jejum, à vigília, à oração constante. Muito obrigada, doutor, por nos trazer essa mensagem tão inspiradora. Deus o abençoe abundantemente. E poderia terminar, doutor, com uma oração abençoando o grupo? Por favor. Maravilhoso Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos de passar aqui esses momentos, olhando a tua palavra, aprendendo que a conexão contigo tem que ser constante, que nós não temos segurança em um minuto sequer quando essa conexão se perde. E como o Senhor aqui na Terra andava em conexão constante com o Pai, e como o Senhor nos disse que este é o único método capaz de nos colocar no lar celestial, o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor abra as nossas mentes e coloque claramente dentro do nosso cérebro a necessidade de que esta comunhão ocorra em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, derrame sobre cada um de nós bênçãos, faça os milagres que a tua misericórdia permite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.